Pode ir. Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurum Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakha Vitam Narayanam Namaskritam Narachaivo Narottama Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudhiraye Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhagavad Gita, capítulo 2, no comentário para Kashika Brito, do verso 11. Continuação aqui. Vamos lá. Corpo grosseiro. O corpo grosseiro da alma condicionada é feito de 5 elementos materiais. Terra. Peraí. Falou aqui no anterior 2 tipos de divas. Alguém lembra aí quais esses 2 tipos de divas? Liberadas e condicionadas. Isso. Qual é a diferença entre elas? As liberadas são aquelas que resistem com Krishna, e ele só vem nesse mundo quando Krishna envia para servir os condicionados. E elas estão sempre o quê? Estão sempre absortas em servir a Krishna. E lembrar de Krishna. E as condicionadas? As condicionadas somos nós, que a gente quis desfrutar dos desejos, né? E não quis servir a Krishna. E agora a gente está procurando a servir ele. Né? Isso, essas são as 2 tipos de divas. Mukta divas, ou almas liberadas, e Bada divas, almas condicionadas. 2 tipos de divas. Vamos lá. O corpo grosseiro da alma condicionada é feito de 5 elementos materiais: terra, água, fogo, ar e éter. E ele é temporário e perecível. Após a morte, a alma troca de corpo grosseiro. Onde há nascimento, a morte é certa, seja hoje, amanhã ou daqui a uns anos. Srimad Bhagavatam 10:1-38. Ó grande herói, aquele que nasce ao certo morrerá, pois a morte nasce junto com o corpo. Alguém pode morrer hoje ou após centenas de anos, porém a morte é certa para todas as entidades vivas. No Gita 2:27 é dito: para aquele que nasce, a morte é certa.
Aquilo que cobre a pura natureza da alma é chamado de corpo sutil, e ele é composto pela mente, inteligência e falso ego. Em cada nascimento ganha-se um novo corpo grosseiro, e no momento da morte, este corpo é destruído. Mas não é isso que acontece com o corpo sutil. Devido a seu esquecimento da eterna forma de Shri Krishna, o corpo sutil cobriu o corpo espiritual da entidade viva desde tempos imemoriais. Este corpo sutil não é dissolvido de forma alguma até mesmo depois de lembrar-se de Bhagavan, através de processos como conhecimento, yoga, austeridades, meditação ou estudos dos Vedas. Ele só pode ser dissolvido por lembrá-lo, Deus, mediante o serviço devocional puro a ele, Bhagavad Bhakti. Neste momento, a alma se situa em sua natureza pura. Srimad Bhagavatam 5.5.6. Então, até que alguém tenha amor pelo Senhor Vasudeva, que não é outro senão eu mesmo, e é certo que não é possível ser liberado de ter que aceitar um corpo material consecutivamente. Srimad Bhagavatam 4.29.83. Ele irá ser liberado da concepção corpórea de vida por escutar meus passatempos. Srimad Bhagavatam 11.2.37. O medo é causado pelo esquecimento do Senhor e é a causa da concepção corpórea da vida. Srimad Bhagavatam 4.22.26. Ao fixar-se em seu apego à suprema personalidade, Deus, a entidade viva, queima todo o seu ambiente material exatamente como fogo. Surgindo da madeira, queima a própria madeira. Srimad Bhagavad Gita 8.16. Mas aquele que me alcança, ó filho de Kunti, jamais nasce novamente. Quando estudamos esses versos, fica muito claro que, apesar do corpo sutil não ter começo, ele é adquirido pelo esquecimento de Sri Bhagavan e destruído pela lembrança dele. Assim sendo, aqueles que sabem que a natureza da alma é imutável, imperecível e eterna, não se lamentam ou ficam perturbados com a perda do corpo grosseiro. Eles não se afligem nem pelo corpo grosseiro sem a alma, nem pelo corpo grosseiro com a alma, o qual será destruído no futuro. Por outro lado, aqueles que consideram que o corpo grosseiro, físico, é o verdadeiro ser, são ignorantes. Tais pessoas nem mesmo são conscientes do corpo sutil. O que falar da alma? Eles consideram o corpo físico, o qual contém a alma, como sendo sua mãe, seu pai, irmão ou parente. Quando a alma deixa o corpo, eles pensam que sua mãe, pai, irmão e parentes morreram, e então se lamentam por aquele corpo. E muita gente pergunta sobre isso quando morre, o que acontece? Aqui está a resposta. O corpo sutil não é destruído com a morte, só o corpo material. O corpo sutil vai, de acordo com a pessoa, para o lugar que ela é destinada aí, de acordo com as atividades que ela fez na Terra. Aí tem um umbral, purgatório, vários tipos de... Quem vai para lá é o corpo sutil, que não é destruído com o corpo material. O Gurudev pegou versos do Bhagavad e do Gita no comentário dessa primeira instrução de Krishna a Arjuna sobre a alma. Os sábios não se lamentam pelos vivos nem pelos mortos, sabendo que todo mundo é alma e, na verdade, só o corpo que morre, a alma é eterna e o corpo sutil também não é destruído, só o corpo que fica aqui, o resto continua seu percurso perambulando pelo universo aí. E sobre isso aqui no último, eu lembrei que o Gurudev contava a história de um rei e um menino, uma criança, morreu prematuramente, tinha 5 anos, e a família estava chorando muito, lamentando em volta do menino com o corpo morto. Aí chegou um sábio e falou: por que vocês estão lamentando?
Ele falou, pelo meu filho, outro pelo meu neto, pelo meu sobrinho que morreu aqui o corpo dele. Aí falou, por que vocês estão lamentando? Pelo corpo ou pela alma dele? Qual a conexão que tem? Aí falou, não, a gente nem está lamentando pelo corpo, está lamentando pela alma. Aí o sábio falou, você conhecia a alma dele? Como que ele era? Ah, perguntou para todo mundo que estava presente ali. Você conhecia ele? A alma dele? Como que ele era? Ele era assim, assado? Aí eles falaram, não, nunca vimos. Ele falou, como que você está lamentando por alguém que você não conhece? Então, esse sábio estava impartindo esse ato notável para ele. Estava lamentando pelo corpo. Ele não conhecia a alma. Então, para que lamentar se não conhece a pessoa? Ele estava achando que era parente dele, mas ele não conhecia a alma. Como que alguém que não conhece o outro é parente desse outro? Possível. A verdade é essa. A gente é alma espiritual, não é fácil de aceitar isso, a gente sabe. Mas deve tentar compreender através da prática. Qual que é a prática? Render aos pés de Lord Sri Krishna, rendendo a ele, ele envia os Vaishnavas, depois o mestre espiritual para ajudar, e rendendo ao mestre espiritual a gente chega até Krishna. Esse é o processo. Não tem outra maneira. Aí praticando, escutando, associando e recitando o Mahamantra, essa consciência vem de que a gente não é o corpo. Aí sim a gente para de lamentar pelo nosso corpo, pelo corpo dos outros. Aí a gente começa esse caminho. Tem outra maneira. E na semana, quinta-feira, falou que deve se render ao mestre espiritual. Mas quem não tem mestre espiritual, como que vai fazer? Arjuna, o mestre espiritual era Krishna. A gente não pode ter um mestre espiritual Krishna. Deve ter um mestre espiritual presente fisicamente na Terra. E quem não tem o mestre espiritual presente, o que deve fazer? Deve render a Krishna. Por isso que o Gita é importante. O Gita faz a gente render a Krishna. Se a gente é sincero na rendição a Krishna, aí começa a seguir os 4 princípios de cantar o Mahamantra em humor de oração, pedindo ajuda de cima. Aí Krishna, dependendo da sinceridade da pessoa, Krishna envia o representante que é o mestre espiritual. Aí se a pessoa se rende ao mestre espiritual, ela chega até Krishna. Esse é o processo. Primeiro rende a Krishna. Aí Krishna envia o mestre. Aí através do mestre ela chega até Krishna. Uma coisa leva a outra. É um verso que fala, Guru Krishna Prasada Pai Bhakti Lata Bi. Pela misericórdia de Krishna, a pessoa consegue e recebe um mestre. Pela misericórdia do mestre, ela vai até Krishna. Então, o Gita ensina a gente a se render aos pés de loja de Krishna primeiro. Aí ora para ele. Dependendo da sinceridade da oração, Krishna vai enviar certos tipos de devotos e certos tipos de mestres. Se a gente é honesto. Eu vi que nesse mundo não tem jeito de conseguir nenhuma felicidade a não ser servir Deus. Todas as escrituras falam isso, não só as védicas, mas também as abraâmicas. Então, se a pessoa for inteligente, ela vai chegar a essa conclusão. Por quê? Quem tem muito dinheiro não está feliz. Quem tem muita família não está feliz. Quem tem muito desfrute não está feliz. Então, se a pessoa for inteligente, vai entender isso e falar, só servindo Deus eu posso ser feliz. Vai se entregar aos pés de lótus do Senhor assim. Com sinceridade, ela se rendendo, aí Krishna vai mandar alguém, enviar alguém, fazer algum arranjo para vir até ela e ajudar ela a progredir. Até que ela encontre um mestre espiritual legítimo, e aí sim ela começa a conectar com Deus no sentido real da coisa, no coração, e depois ver ele face a face. Esse é o processo. Então o Gita vai ensinar isso, se render aos pés de loja de Krishna. Pergunta aí. Carol quiser cantar aí. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Não
Não sei se todo mundo compreendeu aí, mas ficou claro aqui. O corpo material é destruído aqui na Terra, o sutil vai. A forma nossa espiritual está coberta pelo corpo sutil e corpo grosseiro no presente momento. E até que a gente não alcança a perfeição em Bhakti, esse corpo sutil não é destruído e a forma não manifesta. Por isso é que não tem outra maneira a não ser Bhakti ou devoção a Deus, a Krishna, para acabar com isso. Por isso Gurudev falou aqui, ó, que esse corpo sutil não é destruído, nem mesmo se lembrar de Bhagavan através de conhecimento, yoga, austeridade, meditação e estudo dos Vedas. Nem mesmo através disso o sutil é destruído. Ele só pode ser dissolvido por lembrar mediante serviço devocional puro, ou seja, Bhagavad Bhakti, ou seja, Shuddha Bhakti. Só esse processo, nenhum outro. Só através de Bhakti, de serviço devocional puro, esse corpo sutil pode ser destruído. E o corpo espiritual pode manifestar. O corpo espiritual é Satidananda, transcendental, ele nunca, jamais é destruído. E é ele que vai morar com Deus. O sutil não pode morar com Deus, ele é material também. O sutil só perambula dentro do universo material. Ele não pode ir além do mundo material. A forma transcendental pode chegar até Deus e ela manifesta através de Bhakti, nenhum outro processo. Krishna vai falar isso no Gita mais também. O próprio Krishna. Ó, se alguém considera o corpo grosseiro como verdadeiro ser, elas são ignorantes. Tais pessoas não são conscientes do corpo sutil que falar da alma. Essa é a primeira instrução, que o sábio não se lamenta nem pelo vivo, nem pelo morto. Não significa que a pessoa não... Alguém pode ler isso e pode falar, então eu não vou ter afeição por ninguém, não é isso. É diferente, desapego é diferente de não ter afeição. Uma coisa é ter afeição pelos outros, página 107. Porque senão a pessoa pode ter gente que não gosta de ninguém. Ah, eu quero ficar sozinho, não gosto de ninguém. E estou até querendo suicidar, por exemplo. Então, a outro pode pensar que ela está desapegado, por exemplo. Não é isso. A pessoa vai desejar o bem, senão ela não pode ser renunciada nem estar conectado com nada espiritual. Mas ao mesmo tempo ela vai estar desapegada. Ela vai ter mais amor pelos outros do que uma pessoa comum. Mais desapegada, sabendo que os outros não são o corpo. Essa é que é a diferença. Enquanto o materialista vai ter uma afeição mais para o lado da paixão, o apego corpóreo. Ou seja, menos amor vai ter ali. Vai ter mais apego, mais paixão e menos bondade, menos real amor do que o renunciante. Muita gente confunde isso aí, mas essa é a verdade. Igual o mestre espiritual. O mestre espiritual é totalmente desapegado de toda pessoa, mas ele tem infinito amor pelos discípulos. Mais do que pai, mãe, qualquer um. Mas deve ser compreendido também. Verso 12. Natvevaham jatunastam natvam nime janadhipa nachaiva na bhavishyama sarve vayam atah param.
Invade. Jamais houve um tempo em que eu, tu e todos estes reis não existiram. Tampouco haverá no futuro um momento em que deixaremos de existir. Bhavanuvada. Krishna pergunta: ó meu querido amigo Arjuna, quando alguém se lamenta devido à morte de uma pessoa querida, qual é o objeto de seu amor? O corpo ou a alma? No Srimad Bhagavatam 10, 14 e 50 está dito: ó rei, para todas as entidades vivas, a alma, ou o real ser, é certamente o mais querido. De acordo com esta declaração de Shri Sukadeva Goswami, é a alma que é o único objeto de amor, mesmo existindo diferença entre Deus e a entidade viva. Ambos os tipos de almas são eternas e livres da morte. Isto é verdade, mesmo havendo diferença entre a alma suprema e a alma individual. Então, não é a alma que é o objeto de lamentação, apenas por esta razão. Shri Krishna fala este verso começando com Natu Evaham. Não é verdade que eu, Paramatma, o Ser Supremo, não existe no passado. Não existi. Não existi no passado. Certamente eu existi. Da mesma maneira, você, a alma individual, também existiu no passado, assim como a alma de todos estes reis também existiram. A possibilidade da alma não ter existido antes de sua existência em seu corpo atual é refutada por esta declaração. Similarmente, não é verdade que você, estes reis e eu não vamos continuar existindo no futuro. Vamos todos continuar a existir. Assim foi provado que a alma é indestrutível. Sobre isto, o Katha Upanishad 2.2.13 declara: existe um Supremo Eterno dentre todos os eternos, uma consciência suprema dentre todas as entidades conscientes. Mesmo sendo ele um, ele satisfaz o desejo de todos. Prakashika Vritti. O contato da alma com o corpo grosseiro é chamado de nascimento e a separação dele é chamada de morte. Quando a alma está situada no corpo grosseiro, a pessoa tem um relacionamento amável com os outros. Porém, tais pessoas ignorantes que consideram o corpo físico como sendo o eu, não entendem que o real ser não é material. E então, quando a alma desaparece no corpo, elas ficam absortas em lamentação. No Srimad Bhagavatam, Parikshit Maharaj pergunta: Sukadeva Goswami, ó Brahmana, Shri Krishna não nasceu para os parentes de outros meninos vaqueiros. Como então foi possível para esses parentes possuírem um incomparável amor por ele, um amor que eles não tinham até mesmo por seus próprios filhos? Para responder isto, Sukadeva Goswami diz: ó rei, para todas as entidades vivas, o próprio ser é o que lhe é mais querido, mesmo que os objetos que são separados do próprio ser, como filhos, riqueza ou casa, são queridos pelo próprio ser. Ainda assim, eles não são tão queridos como o ser por si mesmo. A afeição que alguém tem por estas coisas é secundária, a afeição que se tem pelo próprio ser. Em outras palavras, há uma diferença entre eu e meu. A quantidade de afeição que uma pessoa tem pelos objetos que possui não é a mesma do que a afeição que ela tem pelo seu próprio ser. Aqueles que pensam que o corpo é o eu não sentem que qualquer coisa relacionada com o corpo, como casa, filho ou esposa, é tão querido a ele quanto seu próprio corpo. E mesmo que o corpo de alguém seja o objeto de sua afeição, ele não é tão querido para ele do que seu ser. Porque quando o corpo fica velho, o desejo pela sobrevivência ainda permanece forte. Isto acontece devido ao excessivo apego pelo próprio eu. Shri Krishna é o próprio ser do ser. E é por esta razão que ele é o objeto mais querido de todas as almas. O mundo, o qual é relacionado com Krishna, também é querido, mas não o mais querido.
Krishna é o objeto da palavra eu, porque ele é a alma de todas as almas. Qualquer coisa que esteja relacionada com Krishna, tal como o universo, é o objeto da palavra meu. Por isso é que Krishna é tão querido pelos meninos vaqueiros. O diálogo entre Yagnavalkya e Yagnavalkya e Maitreyi, Maitreyi Brihadaranyaka Upanishad. 2, 4, 5 são comprovadas as Isso declarações. aqui, Gurudev está explicando a diferença entre a afeição espiritual entre Krishna e os vaqueiros da afeição da alma condicionada pelo corpo de alguém. São coisas diferentes. Os devotos puros de Krishna, eles veem tudo relacionado com Krishna. Krishna sendo o criador de tudo, tudo relacionado com Krishna. É diferente da percepção da alma condicionada, que vê tudo separado de Krishna e tudo sendo material. É totalmente o contrário disso. A relação dos associados de Deus com Ele é o contrário da relação das pessoas nesse mundo. O amor que a mãe Yashoda, por exemplo, o pai aquele que tem amor paternal por Krishnanda Maharaj tem, é bem diferente de um amor de um pai tem pelo filho no mundo material. Nanda e Yashoda têm amor transcendental por Krishna. Aqui a pessoa tem apego material pelo filho, pensando que o corpo é a pessoa. Então são coisas totalmente diferentes. Ali é dito. O grande sábio Yagnavalkya disse para Maitreyi: nenhuma entidade viva ama a outra para a satisfação da outra. O marido ama sua esposa apenas para sua própria satisfação pessoal. A esposa ama seu esposo. O pai ama seu filho e o filho ama seu pai. Uma pessoa é querida não para a satisfação dela, mas sim para a felicidade e satisfação pessoal de si mesmo. Por isso é que muita gente fala, eu te amo, eu te amo. Daqui 1 ano eu quero te matar, eu quero te matar. Ou então não quero ver sua cara mais. Esse é o tipo de amor que existe no mundo material. De acordo com a satisfação pessoal. Quando isso é bloqueado, aí a pessoa já não ama mais. Esse tipo de amor chama paixão ou luxúria. É o contrário da palavra amor no sentido real, literal da palavra. Amor real significa sacrificar a própria felicidade para a felicidade do objeto que é a fonte de amor de alguém. No mundo material, o contrário. A pessoa ama alguém para a própria satisfação. Se ela está feliz, ela ama. Se isso é bloqueado, ela já não ama mais. É o contrário. Então, isso aqui tem no Caminho do Amor, um livrinho. Traduzir aqui. Caminho do Amor de Gurudev, que fala sobre diálogo entre Yagnavalkya e Maitreyi, a esposa dele. Ele fala isso. O marido não ama a esposa, pai não ama o filho, mãe não ama o filho para o prazer do outro, mas sim dele mesmo. Esse é o mundo material, de desejos egoístas. Isso é o que impera no mundo material. Por isso que quando isso é bloqueado, a pessoa acaba a relação dela com a outra. Mas amor não significa isso. Por isso Chaitanya Mahaprabhu fala no Shikshastra, ó Krishna, você pode me abraçar ou você pode chutar minha face. Ainda assim você é o objeto de amor e afeição da minha vida. Então isso é real sintoma de amor que o devoto deve ter por Deus. Não importa o que Deus fizer com ele, o que acontecer na vida dele, ele vai continuar servindo e amando Deus em todas as coisas. Isso é real afeição e real amor. O real sentido da palavra. Nesse mundo material isso não é encontrado. Só é encontrado na relação entre a alma e Deus.
ou entre a alma e o mestre, ou entre a alma e os Vaishnavas. Então, isso é o ensinamento básico do Gita, as primeiras instruções de Krishna a Arjuna. Isso é a base do entender que a gente não é a alma. Como que vai entender? Escutando dos Vaishnavas e orando através do Mahamantra. Orando pela misericórdia de cima. Sempre associando com quem está no mesmo caminho, purificando a mente através de estar sempre em contato com escrituras, refletindo sobre ela, fazendo perguntas, associando com quem está no caminho, recitando o nome, usando o ouvido para escutar, a língua para recitar o nome, o olho para ver a deidade, ver filmes sobre coisas divinas. Dessa maneira pode vir essa consciência. Tá claro aí? Pergunta aí. Verso 13. Dehinosmin yatha dehe kamaram jauvanam jara tatha dehantara prapti dhirastatra namuhyati. Giovanni. Assim como a alma corporificada neste corpo grosseiro passa da infância à juventude e logo à velhice, similarmente a alma recebe outro corpo após a morte. Uma pessoa inteligente não se confunde pela destruição e renascimento do corpo. Bhavanuvada. Um seguinte ponto pode ser levantado. Desde que a alma está associada com o corpo também será um objeto do nosso amor. Além disso, aqueles que estão relacionados com o corpo, como com os filhos, irmãos, parentes e netos, também serão objetos do nosso amor. Então, quando eles morrem, certamente vamos Quando nos eles lamentar. Morrerem, certamente vamos nos lamentar. Shri Bhagavan recita este verso começando com Virnam, em resposta a isso. A alma dentro do corpo chega até a fase infantil. No final da fase infantil, ela chega até a juventude. Ao final da juventude, ela chega até a velhice. Similarmente, ao perder seu corpo, ela consegue outro corpo. Uma pessoa não se lamenta ao chegar ao final de sua infância ou juventude, que são objetos de amor devido à sua relação com a alma. Então, ninguém deve se lamentar pela perda do corpo, o qual é objeto de amor devido à sua relação com a alma. Uma pessoa lamenta ao passar da juventude à velhice. Ainda assim, ela se sente feliz quando passa da infância à juventude. Você deve sentir-se feliz, porque quando Bhishma e Dronacharya perder seus corpos, perder seus corpos. Perder seus corpos, eles serão corpos novos. Ou você deve pensar que, justo como o corpo cresce e passa por vários estágios, a mesma alma também passa por diferentes corpos. Prakatika Vriksha. A palavra de... Você vê, a realidade do mundo material é essa. Enquanto a gente não compreender isso, a gente não vai ter determinação necessária para praticar Bhakti. Essa é a vida material. Nascimento, doença, velhice e morte. O final é sempre esse. Se a gente não compreende isso, esse ciclo sempre não compreende o sofrimento que vai passando nisso e que isso é interminável, a não ser que a gente pratica, a gente não vai ter a determinação necessária. A gente vai ficar pensando que pode ser feliz aqui, como um desafio. Não, eu vou ser. Krishna fala que eu não posso ser, a Escritura fala que eu não posso ser.
Os sábios falam que eu não posso ser, mas eu vou ser. Humor de desafio. Assim, ninguém vai ter a atitude necessária para praticar a Bhakti. Como que ela vai se render assim? Impossível. É só se a pessoa realizar o que significa isso, nascimento, doença, velhice e morte, realmente falando, é que ela vai ter realmente determinação para praticar. Ela vai entender o que significa isso, e aí sim ela vai ter a vida de devoção apropriada. Ou seja, ela vai querer pôr um fim nisso. Você vê até a vida de Gautama Buda, ele largou o palácio por isso. Era filho de rei. Ele viu, aquela criança saiu do palácio pela primeira vez, aquela criança nasceu, o outro está casando, o outro envelheceu, o outro está doente, está morrendo, o outro está no caixão, morreu. O sábio está tentando acabar com isso. Então, eu também vou tentar acabar com isso. Se a pessoa for inteligente, ela vai ter isso. Então, isso é a primeira coisa, é entender essas instruções aqui de Cristo. Primeira coisa. É fácil, principalmente para quem está começando, está apegado ao corpo? Não. Mas se ela compreender esse ponto, ela vai começar a praticar e aos poucos ela vai vendo que essa consciência vai embora. Ela vai adquirindo essa consciência espiritual. Aí vai vir o desapego. Apego a Deus aumenta e desapego pelo corpo material diminui. Apego pelo corpo material diminui. Não tem outro processo, a não ser refletir e entender isso. Parece simples, mas se alguém realmente entende, ele vai praticar dia e noite. A mente dele vai estar só nisso. Mesmo enquanto ele trabalha, cozinha, a mente dele vai estar só nisso. Se alguém entende realmente a necessidade disso. Prakashika Rich. A palavra Dehi significa a alma ou jiva, a qual é mutável. O corpo, porém, é sujeito à transformação. Até mesmo quando o corpo passa por mudanças da infância à juventude, à velhice e finalmente à morte, a alma corporificada não passa por nenhuma mudança. Ela permanece sempre a mesma. Então, não é apropriado se lamentar pela perda do corpo, justo como alguém sente felicidade ao invés de lamentação ao passar da infância à juventude. Similarmente, após a morte, obtém-se um corpo novo, saudável e bonito. Por que então alguém deve se afligir? Ao invés disso, deve-se sentir apenas felicidade. O rei Yati ficou velho em sua juventude, porque foi amaldiçoado pelo seu sogro, Sukracharya. Bastante aflito, ele humildemente implorou por perdão aos pés de Sukracharya. Para satisfazer sua filha, que era casada com o rei, Sukracharya deu a ele a bênção de que ele poderia trocar sua velhice pela juventude de qualquer um de seus jovens filhos. O filho mais velho, Yadu, não aceitou a proposta porque queria adorar o Senhor, mas seu filho, mas seu filho mais novo, Puro, lhe deu sua juventude e aceitou a velhice de seu pai. Assim, Yati ficou novamente jovem e desfrutou com sua... Jayati. Yayati ficou novamente jovem e desfrutou com suas rainhas, na companhia de seus filhos e netos. Ele pensou ser muito feliz. Finalmente, porém, ele compreendeu que todos estes prazeres eram temporários e a causa da sua limitada miséria. Ilimitada miséria. Ilimitada miséria. Ele retornou à juventude do seu filho e foi para a floresta adorar Deus. Assim, na perda de um corpo velho e fraco, deve-se sentir feliz ao saber que um corpo novo, saudável e forte será obtido. A história de Jajati no Srimad Bhagavatam.
Esse tipo de consciência ele só vai vir através da prática de Bhakti. Só saber não adianta. A gente sabe que não é o corpo, mas a gente está pegado ao corpo dos outros, isso, aquilo. E na hora a gente vai lamentando, ah, agora eu estou ficando velho, ah, agora eu estou morrendo. Então o que que adiantou? Nada. Só que o saber teórico, o resultado é zero. Então como que vai vivenciar isso? Através de Bhakti, é o processo mais rápido. Não tem nenhum outro jeito de vivenciar isso a não ser o processo de Bhakti Yoga nessa era. É praticado principalmente através de associar com Vaishnavas, escutar e recitar as glórias do nome, forma, qualidade de Bhagavan Sri Krishna. Aí essa vivência pode vir, gradualmente ela vem. Se a pessoa fazer da maneira certa, gradualmente ela vai vir. Verso 14. Atra sparshastu kaunteya shitoshna sukhadunkhada agamapaino nityastam stitikha svabharata. Carol, quer ler? Posso ler? Ó filho de Kunti, quando os sentidos entram em contato com os objetos dos sentidos, experimenta-se frio e calor, felicidade e aflição. Tais experiências são flutuantes e temporárias. Ó Bharata, por isso você deve tolerá-las. Bhavanuvada. Arjuna pode dizer a Krishna: o que você disse é verdade. Ainda assim, a mente não sensitiva de uma pessoa sem discernimento como eu, que está coberta pela lamentação e aflição, é meramente uma fonte de miséria. Não só a mente nos traz problemas, mas os sentidos, como o tato, por exemplo, também nos causam problemas quando experiencia seu respectivo objeto dos sentidos através das impressões da mente. Por esta razão, Krishna diz matra, indicando os objetos dos sentidos que são aceitos pelos sentidos. A experiência destes objetos dos sentidos é chamada de sparshaha. Shri Bhagavan explica: Mesmo que a água. mesmo que a água gelada dê prazer no verão, esta mesma água causa desconforto no inverno. Então, compreendendo que a experiência dos objetos sentidos são temporárias e vacilantes, deve-se tolerá-las. Tolerar as sensações causadas pelos objetos dos sentidos, sabendo que estes também são temporários, é uma obrigação prescrita nas Escrituras. Apesar disso, ninguém é aconselhado a deixar a obrigatória rotina de se banhar como prescrito nas Escrituras. Igualmente, as mesmas pessoas, como os irmãos, os filhos, etc., nos proporcionam felicidade ao nascer ou quando adquirem riquezas, mas essas mesmas pessoas produzem dor no momento de suas mortes. Sabendo que essas felicidades e aflições são temporárias, você deve tolerá-las. Krishna falou a Arjuna: não deves abandonar seu dharma de lutar na batalha com a desculpa de ter afeição por teus parentes. O abandono do dever que as escrituras prescrevem é sem dúvida uma causa de grande perturbação. Ele está falando, qualquer seja a condição, a gente deve seguir com o nosso dever prescrito. Dever prescrito do praticante de Bhakti é o quê? Acordar cedo todo dia, recitar o mantra. Se tiver o Gayatri, Gayatri, se não o Maha Mantra. Se adorar a deidade, se não, ler as escrituras. Seguir os 4 princípios, associar com Vaishnavas, escutar e seguir em frente. Se tiver, vai trabalhar, fazer o dever, ou se tiver, ter que manter a família, mantenha a família sem apego. E seja a condição que vier, continuar o dever prescrito.
Isso é o que Krishna está falando que deve ser feito. Porque se alguém vem essa situação, igual falou, está muito frio, eu não vou tomar banho, igual o europeu. Lá faz muito frio, o europeu fica um mês sem tomar banho. Se alguém conhece europeu aí, sabe o que eu estou falando. Ela não toma banho de jeito nenhum. Ela fica um mês sem tomar banho. Ah, tá muito frio, não vou tomar banho. Aí, se tiver calor, aí de vez em quando toma banho. Então, isso não é vida espiritual. Isso é o contrário de vida espiritual. Então, a gente não deve tolerar. Se estiver frio, tudo bem, daqui a pouco passa. Deve ficar pensando, está muito frio. Põe um agasalho, pronto, segue a rotina. Não deve tolerar essas situações e seguir fazendo o dever prescrito. Se alguém persiste nisso, ele vai ver que vai vir misericórdia de Krishna para ele. Mas se for vacilante, deixar abalar, ele vai ele vai ver que ele vai sair derrotado. Se essas situações da vida abalar ele, como é que ele vai progredir em alguma coisa? Impossível. Até no mundo material, se alguém quer conseguir coisa material, quer ganhar, ficar rico, ou quer ganhar uma medalha de ouro, se no meio do caminho, no processo de treinamento ou de conseguir isso, acontece alguma coisa, a pessoa para, ela não vai conseguir nada. Que falar do espiritual, que é muito mais difícil. E a determinação deve ser maior. Não é impossível. Esse tipo de entendimento e determinação deve existir para alguém que realmente quer o seu próprio bem-estar. Todas as situações aqui, elas são temporárias. Frio, calor. Filho nasce, a gente fica feliz. Morre, fica triste. Alguém nasce, ganha alguma coisa, fica feliz. Perde, fica triste. Deve tolerar tudo isso. E seguir em frente com o dever prescrito. E sem vacilar, sem flutuar, sem determinado naquilo. Ok, Kesha Goswami falar, Deus não é para corações fracos. Se a pessoa for fraca nisso, ela vai sempre, aconteceu isso. Hoje eu não vou cantar. Aconteceu isso, minha cabeça não tá boa, não vou fazer isso. Aconteceu isso, eu tô ruim, vou largar os princípios para lá, vou sair hoje, vou beber, para esquecer os problemas, depois eu vejo o que vai dar. E assim ela segue a vida nesse, um dia de um jeito, outro dia de outro. Ou seja, ela vai de acordo com a onda. Ou seja, sem rumo nenhum na vida. Ou seja, prática espiritual zero. Uma pessoa materialista normal. Então, se a gente quer ser realmente devoto ou espiritualista, deve ser fixo naquele objetivo, sem que nada consegue bloquear ou tirar a gente desse caminho diário de oração, nem nada. Pode morrer o mundo inteiro, mas a pessoa vai estar fixa naquilo que ela quer. Pode acontecer tudo, mas ela vai naquele dever prescrito, naquele objetivo dela. Se ela fizer isso, ela vai ver que a misericórdia vai vir para ela. Não tem outro jeito a não ser isso. Tolerância é outra qualidade que deve ter através da prática de Bhakti. Isso não vai vir um dia nem um ano, vai demorar. Então a pessoa vai ter que ter persistência e tolerância, paciência. O Chaitanya Mahaprabhu falou, Trinada Pisunityena Taro Ivassahisnuna. A pessoa deve ser tolerante e humilde. Mais tolerante que a árvore, mais humilde que uma palha de grama. Isso é o que a gente deve tentar ser de todo jeito, se a gente quer ser exitoso na prática de Bhakti. É refletir, né? Beleza. 15. Yam hi na vyathayanti ete purusham purusharshabha samadukha sukhandhiram somritatvaya kalpate. Lê aí, Lincoln.
Ó tu que és o melhor dos homens, uma pessoa sóbria que permanece serena apesar das dualidades causadas pela percepção dos sentidos, e que considera a felicidade e a aflição como sendo o mesmo, sem dúvida, está qualificada a liberar-se do ciclo de nascimentos e mortes. Bhavanuvada. Se alguém pondera apropriadamente sobre a A influência influência dos objetos dos sentidos e prática a tolerância deles, esses objetos pratica, senti pratica a tolerância deles. Estes objetos sentidos não e pratica a tolerância deles, esses objetos sentidos não serão causas de miséria quando ele os experimenta. Quando os objetos dos sentidos não mais causam miséria, a pessoa naturalmente fica mais perto da liberação. Portanto, o verso começando com já Janri está sendo falado. Aqui a palavra Amritachaya. significa liberação. Você vê, ó, o Gurudev falou, ó, se alguém pondera apropriadamente sobre a influência dos objetos dos sentidos, ou seja, alguém reflete isso, ela fica meditando, refletindo sobre aquilo, e não só entra no lado de ouvido, sai pelo outro, amanhã já esqueceu isso. É impossível de alguém praticar bhakti assim. Diz Gurudev logo, Vishwanath Chakravarti Thakur, logo no começo, se alguém pondera apropriadamente, ou seja, reflete profundamente dentro dele, sobre a influência dos objetos dos sentidos que tem na vida de todo mundo, e pratica a tolerância deles, esses objetos sentidos não serão mais causa de miséria, quando eles os experienciam ou experimentam. Então, por isso é que essa introspecção e reflexão é necessária. Sem isso, ninguém vai fazer nada. Então, isso é questão de ler, escutar, refletir, pensar profundamente nisso. Aí sim é a atitude de determinação. Ela vai sentir a necessidade da oração para Cristo, através dessa reflexão. E ver como que os objetos sentidos influenciam nosso corpo sutil, nossa mente. Aí a pessoa vai ver o que está atrapalhando ela. Se ela vê aquilo e aí praticar bhakti, quando vier aquilo, ela entendendo, isso já não vai causar mais miséria para ela igual antes. Vai depender disso. Por isso que enquanto não tiver isso, o sofrimento vai continuar vindo. Ele não vai acabar. Pode tentar qualquer outro método, não vai acabar. Por quê? Porque a raiz do problema é essa. É o apego aos objetos sentidos. E a não ser que a pessoa se apega a Deus, que é mais elevado que os objetos sentidos, é a alma, que é transcendental, super-alma, ela vai estar apegada à coisa material e ela vai sentir isso. Então só existe esse caminho. Servir, adorar a Deus, apegar a Deus. Tirando isso, ninguém até hoje conseguiu parar com a lamentação e miséria. Ninguém até hoje. Não existe esse caso na história da humanidade. Mas todos aqueles que fizeram isso, que se apegaram a Deus, conseguiram. Só ver a biografia de todos os santos, abraâmicos e velhos, todos eles se tornaram felizes com isso. Nada mais causou misérias para ele. Nem mesmo a morte do próprio corpo. Que falar do corpo dos outros. Pelo contrário, na morte do corpo, o deleite espiritual de encontrar com o Mestre ou direto com Deus. Então, só existe essa maneira, não existe outra. Verso 16. Nasato vidyate bhavo na bhavo vidyate sata ubhayorapi dristontas tvanayos tattvadarshibhi. Kalyan quiser ler.
Vamos ler só o verso, depois a gente continua. Coisas temporárias. Coisas temporárias como verão e inverno não têm nenhuma existência real, e entre as eternas como a alma jamais é destruída. Os conhecedores da verdade chegaram a essa conclusão após ponderarem sobre o que é temporário e o que é eterno. Bhavana Vada. Essas palavras são faladas para pessoas que ainda não possuem discernimento. De acordo com a declaração, a alma de Vatma não tem uma relação nem com o corpo grosseiro, nem com o corpo sutil, ou com as características do corpo, tais como lamentação e ilusão. Isto é porque essas relações são apenas imaginárias e acontecem devido à ignorância. Por essa razão, o presente verso, começando com a palavra Nasataha, é falado. A palavra Nasataha significa que, devido à natureza não espiritual da lamentação e da ilusão, a qual parece estar em ambos, na alma, a qual é espiritual por natureza, e também em seu refúgio, no corpo grosseiro, não tem nenhuma existência real. Similarmente, a palavra Sataha significa que a alma, cuja natureza é eterna, jamais é destruída. Dessa maneira, o fundamental princípio da eternidade, de eternidade e do temporário é compreendido. Então, você e Bhishma são eternos. Identificação corpórea, lamentação e ilusão não existem em relação à alma imperecível. Então, como você, Bhishma, e outros podem ser aniquilados, sabendo disso, por que você deve se lamentar por eles? Então essa é a primeira instrução que Cristo está falando para Arjuna. E a alma não pode ser morta. Krishna, Arjuna, Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Krishna Prestaya Bhutale Vivati Bhaktivedanta Swami Iti Nami. Padaya Viradikaya Priyatmane Shima Bhaktivedanta Narayana Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Radha Jaya Shri
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaura, Jai Gaura Haribo, 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 Haribo. Nitai Jai Gaura, Gaura Haribo, 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 Haribo. Nitai Gaura, Jai Gaura Haribo, Haribo, Haribo. Jai Shri Shri Guru Gauranga Radha Govinda Dev Ki Jai. Jai. Namo Vishnupad Shri Shrimad Shila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj Ki Jai. Jai. Vishnupad Shri Shrimad Shila Bhakti Vallabh Tirtha Goswami Maharaj Ki Jai. Jai. Panu Guru Varga Ki Jai. Sadhu Goswami Prabhu Ki Jai. Panchatatatma Shri Gaura Hari Ki Jai. Jai Shri Purushottam Bhagavan Shri Krishna Chandra Ki Jai. Jai Shri Purushottam Khetra Ki Jai. Jai Shri Purushottam Amasa Ki Jai. Srimad Bhagavad Gita Ki Jai. Jai. Shri Bhagavan Nrsimhadev Bhakta Prabhupada Maharaj Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Devas Reunidos Ki Jai. Harinam Sankirtan Ki Jai. Jai. Premanande Hari Hari Haribo. 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 Boa semana. Tchau, tchau. Boa noite. Gratidão.